Hello students, alright? I am Jailton e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os irregular past tense verbs, ou precisamente os verbos irregulares da língua inglesa. Mas antes de mais nada, é necessário nós, de forma bem sintética, falarmos um pouquinho sobre a distinção entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós sabemos que os verbos em inglês, como também em português ou qualquer outro idioma, ou pelo menos na maioria deles, os verbos são classificados como regulares e irregulares, dependendo da conjugação que apresentam. Os regular verbs são aqueles que seguem uma conjugação padrão de terminações, ou seja, são aqueles que recebem a terminação ed ou de no simple past ou no past participle. Vamos a alguns exemplos. Temos aí o verbo call. Significa chamar, telefonar. Esse verbo ele sofre uma variação no simple past e no past participle, sendo chamado de called. Então veja que ele recebe a terminação ed tanto no simple past como no past participle. Temos também o verbo ask, significa perguntar. A exemplo do verbo call, o verbo ask também recebe a terminação ed, tanto no simple past como no past participle, sendo chamado de asker. Agora vamos falar um pouquinho sobre os irregular verbs, ou verbos irregulares, que é o foco da nossa aula, da nossa conversa de hoje. Bem, os irregular verbs são aqueles que não seguem um modelo de conjugação, ou seja, não seguem um padrão de formação. Ao contrário do seu antecessor, os regular verbs, que recebe a terminação ed tanto no simple past como no past participle, os verbos irregulares, por sua vez, ao contrário daqueles, ele não recebe essas terminações. Isso, em virtude disso, dificulta um pouquinho, o estudo daqueles que estão iniciando o estudo da língua inglesa. Entretanto, nós podemos direcioná-los, dizendo que a melhor maneira de saber os verbos irregulares é consultá-los uma lista desses verbos, memorizá-los e praticá-los através de exercícios. Seguindo esta orientação, nós podemos, com certeza, nos familiarizar com esses verbos e assim, com a prática constante dos exercícios, nós automaticamente diminuiremos bastante essa dificuldade de identificar esses verbos em determinado contexto, tanto da frase como do próprio texto. Então vejamos a seguir alguns exemplos dos verbos irregulares da língua inglesa. Nós temos aí o verbo be. Isso nos recordamos, ou nos recorda do verbo to be, O verbo be, que significa ser ou estar. Veja a variação que ele sofre no simple past. Ele logo se torna em was e were. Was, que está ligado ao singular, e were
ao plural. Já no past participle, ele recebe a denominação de been. Então veja que existe uma bastante distância entre uma variação e outra, né, desse verbo. O verbo go significa ir, partir, né? No simple past nós chamamos de went. Já no past participle ele é chamado de gone. Então são variações que eles sofrem, não é, no passado, dependendo do tempo verbal ao qual ele se refere. Temos também o verbo say. O verbo falar, dizer, não é? Veja que o verbo say, a sua variação tanto ocorre no simple past como no past participle, chamado assim de said, tá ok? Mas para melhor elucidar o que nós estamos falando, vamos ver alguns outros exemplos. The director was in a meeting with his team. O diretor estava em reunião com sua equipe. Observe, né, que o verbo was, está aí de vermelho, was, na variação do verbo be, né, está conjugado no simple past. Vamos seguir. I've never been to Kenya, but I hope to visit it next year. Eu nunca estive no Quênia, mas espero visitá-lo no próximo ano. Observe, não é, que mais uma vez o verbo be, ele sofre uma variação dessa feita no past participle, ok? Tornando-se assim been. Vamos adiante. Agora vamos ver um exemplo com o verbo go, não é? Que é o verbo ir, que nós vimos no exemplo anterior. John went to school yesterday. John foi para a escola ontem. Went, variação do verbo go, está neste sentido conjugado no simple past. We have gone to that same school for 6 years. Nós fomos àquela mesma escola por 6 anos. O verbo gone, né, a variação do go, certo? Está conjugado nesse sentido no past participle. Já o verbo say, do exemplo anterior, nós temos o seguinte exemplo. Good morning, mother, said the janitor. Bom dia, senhora, disse o porteiro. Veja que o said, nesse sentido, né, ele recebe essa variação tanto no simple past como também no past participle. E observe que nenhum deles recebe a terminação ed, visto que é uma característica do verbo regular, certo? Como ele é irregular, ele não recebe essa terminação. É interessante observarmos que os irregular verbs têm a mesma flexão para todas as pessoas. Observe os exemplos seguintes na tabela com o verbo comprar, no passado simples e no particípio passado. Vamos então a esse exemplo para tentar elucidar melhor
o que foi dito anteriormente. Temos aqui o verbo to buy, que significa comprar, né? E a sua conjugação no simple past e no past participle. Vamos lá. I buggered, you buggered, he, she, it buggered, we buggered, you buggered, they buggered. No past participle, I have buggered, you have buggered, he, she, it has buggered, we have buggered, we have buggered e they have buggered. Então observem que nos dois tipos verbais, especificamente o simple past e o past participle, observe que o verbo buy ou to buy, né, ele não sofre variação, certo? Há uma mesma conjugação para todas as pessoas, ok? Então eu espero ter nos ajudado. Então por hoje é só, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.